Oi, minha gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de mais um tema com relação à vida nossa, né? E as respostas. Um estudo que eu fiz baseado nas informações do mundo espiritual através das obras básicas. Então o assunto hoje é assassinato. Bom, para falar sobre assassinato, nós vamos começar dizendo o seguinte, que primeiro é preciso determinar que é sempre o espírito que comanda o corpo e não o corpo que comanda o espírito. Portanto, evidente é que qualquer ato dessa natureza tem a ver com o espírito. Ainda estamos num processo onde imperam as paixões e sofremos influências emocionais. Temos o livre-arbítrio e por ele, mediante as influências, acabamos cometendo atos e os espíritos, ainda com atraso em sua evolução, traz a cada reencarnação seus instintos e um deles é a capacidade ou a vontade de cometer o assassinato. Basta que tenha motivos para isso, segundo ele, né? Há um estudo que quer comprovar que as pessoas assim sofrem e cometem atos dessa natureza devido a problemas orgânicos e também por problemas sociais. Desculpe, mas é claro que isto não é a causa verdadeira, apenas favorecem. A má tendência é do espírito. Os fatos citados acima são apenas os meios para que ele coloque em prática o instinto. Nossa consciência é o nosso patrimônio espiritual. O que somos, pensamos, temos, está tudo na nossa consciência. E a manifestação dela depende sempre do corpo carnal. Sabemos que o espírito é mais antigo que o corpo carnal. Portanto, já trazemos o que sabemos do bem e também do mal e nossas vontades e instintos através do livre-arbítrio. Evidente que temos que ajudar esses espíritos que têm essas tendências através de processos educativos para uma reforma íntima, para acabar com esses instintos do mal. Evidente que o comportamento humano está ligado ao ambiente em que vive o ser humano. Mas, por outro lado, a personalidade exterioriza reações e tendências que vêm do espírito e nada tem a ver com o meio ambiente. Nesse plano Terra, com certeza ainda vamos ter muito mais espíritos com tendências agressivas do que fraternos. A questão da loucura. A pessoa fora de si comete um assassinato. Na verdade, todo ato assim, praticamente, é um ato de loucura. Mas, por outro lado, há os loucos que jamais cometeriam um crime. Porém, esses, porque na verdade já superaram a questão da agressividade. Quanto ao aspecto de que assassinatos são cometidos porque as pessoas estariam sob o efeito de uma força do mal, é possível sim eles sofrer a influência de espíritos desencarnados e interessados no ato de se praticar o mal. Mas ninguém será levado a um fato desse se não quiser, ou se tiver já se desvencilhado do instinto do mal. Perante Deus, a responsabilidade de um louco que comete o assassinato é analisada espiritualmente, ou seja, se ele sabia ou não o que estava fazendo, independente do seu estado mental. Na Terra, a justiça terrena absolve muitas vezes porque o ato foi praticado mediante loucura, etc. Quanto ao que comete sob efeito de um obsessor, não podemos dizer até que ponto ele teria culpa, porque não dá para saber até que ponto ele estaria obsediado ao ponto de saber ou não o que ele acabou de fazer. Portanto, só a justiça divina, nesse caso, saberia avaliar.
De qualquer forma, encerrando o tema, diz o Livro dos Espíritos que Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato em si. De acordo ainda com o Espírito da Verdade, só uma extrema necessidade em legítima defesa inocentaria alguém de um ato dessa natureza. Perante também aos olhos de Deus, todo crime é um crime, e aquele que interrompe uma vida de expiação ou de missão comete um grave crime. Nas guerras, quando se comete o assassinato, mas induzido pela força, o assassino será julgado pela maneira que fará isto. Aí está a sua responsabilidade. E encerrando, nos povos já adiantados, do ponto de vista intelectual, e que matam as crianças disciplinando certas coisas, a culpa é a mesma. Até porque ser mais ou menos inteligente não muda nada. Existem muitos seres inteligentes que são maus. Aprendeu muito, mas não melhorou a sua condição espiritual. Portanto, então, essa é uma posição, rápida aí do que a doutrina fala sobre a questão do assassinato. Bom, muito obrigado e espero encontrar você novamente num outro tema a respeito de posição da doutrina espírita com o nosso dia a dia, com as coisas que nos acontecem. Um abraço e até lá.